Faz um tempinho aqui no canal que eu fiz uma indagação perguntando se Damares Alves era de fato um ser humano e não um ser monstruoso. Perguntei se Damares Alves não era um monstro. E eu perguntei isso porque Damares Alves, que é a ministra da pasta dos Direitos Humanos da Mulher, acabou concordando com Bolsonaro a respeito do veto daquele projeto que visava distribuir absorventes para mulheres, crianças, de comunidades, de locais carentes, pessoas pobres, sem condição de terem o absorvente, que é um produto básico do dia a dia. Damares Alves concordou com o presidente e deu uma resposta simplesmente monstruosa. Nesse momento, as pessoas querem vacina, nossa preocupação é com vacina e não com absorvente. De todas as pessoas, a última que poderia falar de um modo grotesco como esse seria Damares Alves. Nem Bolsonaro foi capaz de uma aberração dessa. Bolsonaro tentou justificar o veto por um aspecto técnico. Damares já foi chula, já foi baixa. Porque vocês sabem que nas comunidades carentes, vocês não sabem, nas comunidades mais carentes, nos locais mais pobres, as pessoas que não estão com condições de comprar o absorvente, elas estão usando jornal ou miolo de pão. É uma situação assim degradante, que tira qualquer condição de humanidade ou dignidade da vida da pessoa. E Damares Alves concorda com isso. Só que não é só nas falas que Damares Alves se mostra uma pessoa de caráter duvidoso. Porque a pasta de Damares é uma pasta que tem uma importância muito grande do ponto de vista social, principalmente com os mais pobres. Então é uma pasta que precisa estar atuante, que precisa criar projetos e principalmente destinar o seu orçamento. Só que Damares não faz isso. Porque Damares é uma incapaz. Damares é aquela que mente a respeito dos diplomas. E Damares é aquela que é favorável que as crianças não recebam absorvente. Damares concorda que as crianças acabem indo para a escola usando jornal e miolo de pão. Essa é Damares, que agora está na mira do Ministério Público e precisa ter uma investigação com relação a isso. Reportagem do jornal O Globo. Lauro Jardim. Damares no alvo do Ministério Público. Inquérito apura baixa execução do orçamento do Ministério. Baixa execução do orçamento do Ministério. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar a baixa execução do orçamento de Damares no Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos e o impacto nas políticas públicas. A Secretaria de Políticas Nacionais para Mulheres, por exemplo, pagou menos da metade do valor autorizado para 2020. Ou seja, ela não está fazendo o trabalho dela direito. Ou na verdade está, né? Está fazendo o trabalho de destruição, porque ela foi colocada lá pelo Bolsonaro para justamente fazer isso. O governo Bolsonaro é um governo que odeia os mais pobres. É um governo que pisa na cabeça dos mais pobres. Quer deixar o povo miserável. Você acha que é brincadeira? Não é brincadeira isso não. O Guedes falou, tem muito empregado doméstico viajando para os Estados Unidos. Paulo Guedes falou isso. Ah, qual que é o problema do preço do gás de cozinha ficar mais caro? O Guedes falou isso. E todas as políticas colocadas pelo governo acabam por prejudicar os mais pobres. Todo mundo sabe isso e todo mundo sente isso. Por isso que o Bolsonaro está com uma taxa de aprovação de 22%. Não tem mais densidade eleitoral. Ah, mas teve o auxílio emergencial, que nós pagamos mais que o Bolsa Família. O auxílio emergencial que o seu governo queria dar era de R$200, Bolsonaro. Era de R$200. R$200. Mais uma vez, R$200. Não é um governo que pensa nos mais pobres. Não é um governo que dá uma assistência aos mais necessitados. Porque nem gasta o dinheiro destinado para isso. Por isso que Damares Alves tem que ser investigada, sim, pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal dá 120 dias para Damares pagar a indenização de vítimas de escravidão e tráfico de pessoas. Isso aqui é outra história, né? Uma outra reportagem. Então, Damares está na mira do Ministério Público. É muito revelador tudo isso. Muito revelador. Ainda mais agora, durante a pandemia. Que nós vimos, e as estatísticas estão mostrando, que os mais afetados pela pandemia foram justamente os negros, os pobres, aqueles que tinham menores condições de encarar a pandemia. E nós tivemos também reportagens, salvo me engano, hoje ou ontem que saiu, com dados mostrando que o índice de mortalidade nos hospitais públicos foi maior durante a pandemia do que nos hospitais particulares. Ou seja, os mais pobres morreram mais. E eu não estou querendo colocar aqui, e por favor, não pense que eu estou falando assim, o SUS é ruim, os hospitais públicos não têm a mesma condição do hospital privado. Não é assim também. Não é assim. O hospital público, ele tem uma estrutura muito boa também. Agora, o paciente que chega não é o mesmo paciente que vai para o hospital particular.
Porque o hospital particular, o paciente ele tem uma instrução para chegar lá, é um paciente que tem uma qualidade de vida muito superior, é um paciente que é bem alimentado, é um paciente que pratica exercício físico, que tem tempo para o lazer, que tem opções de lazer, é um paciente que ele tem uma condição social e de saúde muito maior do que aqueles que vão para o hospital público. São pessoas que não têm instrução, são pessoas que não se alimentam direito, muitos não fazem exercício, demoram para buscar ajuda, e aí chega numa situação muito complicada, porque é uma parcela da população mais vulnerável que sofreu mais com os impactos da pandemia, seja do ponto de vista das mortes ou também do ponto de vista social e econômico. Ou nós vamos esquecer que a quantidade de miseráveis no Brasil aumentou nesses últimos períodos. 60% dos lares brasileiros já não compram mais carne. Não vamos nos esquecer disso. É um governo que pisou nos mais pobres, é um governo que humilhou os mais pobres e fez isso com satisfação. Porque Damares executar pouco orçamento que ela tinha que executar, isso é de uma crueldade. E me deixa mais enojado por uma pessoa que se diz pastora. Por uma pessoa que fala que é serva de Deus. Eu acho que nós estamos chegando à pergunta daquela indagação. Damares é um monstro? Muito em breve teremos essa resposta. E as atitudes dela estão falando por si só. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.